Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Priscila e hoje eu vou ensinar um tutorial para vocês do Black Widow. Eu gostei bastante desse tutorial e eu resolvi ensinar também para vocês nessa versão aqui em português. Então vamos aqui, sem delongas, vamos já direto para esse vídeo. Bem, eu coloquei então a colinha aqui do lado para fazer essa abertura. Eu acho muito legal fazer também esse tipo de exercício, porque acho que até a nossa visão de como funcionam as aberturas, a gente tem uma referência que a gente pode se inspirar para fazer outros trabalhos também. Então vamos aqui, eu criei uma composição no After Effects, digitei Ctrl K, e aqui eu deixei 1920 por 1080, um frame rate de 24 e uma duração bem curta aqui de 2 segundos e 21 frames. Dou OK. Agora eu vou começar aqui do zero para vocês, para mostrar como eu fiz. Vamos colocar aqui Black e vou abrir mais uma caixinha de texto aqui, dar um Ctrl T e coloco o Widow. Eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar um itálico, só para criar uma referência aqui diferente. Se vocês quiserem também ter alguns guias de referência, vocês podem ir aqui, Title Safe. Eu usava bastante para fazer os vídeos de animação da TV. Agora, eu estou usando essa fonte aqui, a Anton, regular. Eu deixei aqui, como eu não baixei, eu não sei se ela tem um itálico, eu forcei aqui um pouco a barra e eu deixei aqui nesse itálico. Vou deixar um espaçamento de 500, o que mais? Acho que é isso. Vou tentar deixar elas bem centralizadas e eu vou criar esse símbolo aqui, como vocês estão vendo, enfim, parece uma taça. Vamos lá, eu vou de Pen Tool. Ok, eu vou colocar o nome dela como símbolo, vou colocar tudo em inglês também. E aqui eu vou colocar, vamos ver, vou colocar talvez esse vermelho. Agora eu vou criar uma pré-comp disso, você dá um Ctrl Shift C e vou colocar o nome de Symbol. Vamos no início da composição. Eu vou abrir aqui a setinha e no Animate eu vou colocar o Opacity. No Opacity eu vou colocar 0. E depois disso a gente vai abrir mais a seta abaixo. Vamos trabalhar aqui nas letras, né? Na formação das letras. Só para a gente poder ilustrar, olha, à medida que você aumenta ou diminui o Start, ele cria esse tipo de visual aqui para as letras. Eu vou deixar aqui então no início da composição e vou criar um keyframe em 0. Depois eu dou um Shift Page Down para frente e vou colocar 100%. Então a ideia é que ele apareça dessa forma. Só que um efeito que eu quero fazer, como vocês estão vendo aqui na referência de cima, as letras elas estão aparecendo de forma aleatória. Então é só você ir no Advanced e na ordem, Randomize Ordem, você coloca o ON. Dos 2 segundos, mais ou menos, eu vou pegar esse keyframe, dar um Ctrl C e um Ctrl V e dar um Shift Page Down para frente, já no final dessa composição, e pego esse keyframe, dou um Ctrl C e um Ctrl V. Então ele vai aparecer no início e depois no final ele some. Eu vou trabalhar aqui nos keyframes e vou dar um F9 e um Easy. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o Window. Vamos aqui abrir a setinha, vamos relembrar, no início da composição vamos em Animate, Opacity. Aqui eu vou colocar 0%. Vamos abrir a setinha do Range Selector, crio um keyframe 0. Dou um Shift Page Down para frente
e coloco 100%. E por volta dos 2 segundos, eu dou um Ctrl C nesse último keyframe, um Ctrl V. Dou um Shift Page Down. Pego esse keyframe do início, dou um Ctrl C, Ctrl V. Agora a gente pega esses 2 keyframes do meio e dá um F9. Porém, eu vou querer que essa aleatoriedade das letras não siga a mesma dessa do Black. Então, para isso, a gente vai aqui no Advanced, e também, olha, eu tinha até esquecido, Randomize Order, a gente coloca o On. E no Random Seed, para que haja uma aleatoriedade também das letras, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar e aumentar para, sei lá, 47. Muito bom, né, gente? Agora eu vou ligar essas duas palavras, o Black Widow, no símbolo. Para isso, você seleciona essas duas camadas. E tá vendo aqui o Parent Link, que é o famoso caracol que eu falo para vocês. Vocês vão simplesmente clicar e arrastar no símbolo. E aqui já mostra que eles estão ligados a essa pré-comp symbol. Aqui na frente de tudo, na primeira camada, você coloca você digita Ctrl Y para criar o sólido. Eu vou chamar essa camada aqui de textura e dar um OK. Agora eu vou usar o FX Console, para quem não conhece, ele é um plugin muito bom do Video Copilot para procurar efeitos. Eu vou deixar um link na descrição caso vocês queiram baixar esse plugin. Caso não queiram, é só em Windows Effects e Presets e procurar o efeito aqui do lado. Eu vou usar o FX Console para dar um pouco mais de agilidade para esse tutorial e para vocês já irem se familiarizando também e para ganhar um pouco de agilidade nos seus trabalhos. Eu vou dar um Ctrl/, e vou procurar pelo efeito Fractal Noise. Tá aqui. Então, para a gente ver se o efeito foi aplicado, a gente vai aqui nesse painel, o Fractal Noise está aqui, e a gente vai mudar alguns parâmetros. Eu vou colocar contraste, eu vou deixar em 200, para deixar bem mais marcado. O brilho eu vou colocar menos 50. E a escala vamos aqui em Transform, e escala a gente vai aumentar e vai deixar em 300, vai ficar maior. Agora, dentro disso, a gente vai colocar um outro efeito, dá um Ctrl espaço e procura pelo Venetian Blights. Agora aqui a gente vai colocar a Transition Completion, vamos deixar em 60. A direção vou deixar 90 graus. E eu vou deixar aqui, que seria a largura dessas tiras, deixar bem pequeno, vou deixar por volta de 4. Então aqui tá o efeito. E a gente vai colocar Mode Multiply. Fazendo essa mesma camada é colocar o efeito Gaussian Blur. Aqui a gente vai colocar por volta de 4. Uma outra coisa que a gente vai fazer é colocar um BG de fundo. Dá um Ctrl Y e vou colocar BG, dá um OK e arrasta esse BG para baixo. Agora o próximo passo é criar um outro sólido, dá um Ctrl Y, vou chamar de textura 2, dá um OK. E nela a gente vai também colocar o Fractal Noise. Aqui o contraste, vamos colocar no Transform uma escala em 300. E também vou colocar o modo Multiply. Agora o próximo passo é reproduzir alguns efeitos de fundo da abertura. Eu vou deixar ela até um pouco acima para a gente poder ver melhor. No símbolo, vamos ver aqui. Olha, a gente começa a perceber que o símbolo aparece mais ou menos por aqui. Então,
em 13 frames você dá um Alt colchete virado para a direita para cortar essa camada. Aparece aqui, ainda tem um restinho do símbolo. Aqui ele desaparece, então em 1 segundo e 9 frames você dá um Alt colchete virado para a esquerda, para a gente poder só trabalhar com esse símbolo. Agora eu vou criar uma máscara, você vai aqui na ferramenta de formas e pega a Ellipse Tool. Só para a gente ver um pouco do formato do símbolo. Eu vou então selecionar o símbolo e vou clicar e arrastar e deixar o Shift pressionado para deixar esse círculo proporcional. Deixar mais ou menos assim. Aqui no Mask eu vou digitar um F de Mask para pegar o Mask Feather. E vou deixar... acho que eu vou deixar uns 70. Agora a gente vai tentar reproduzir exatamente a forma como aparece esse símbolo. Então, vamos nos Mask Path. Você clica aqui com a setinha. Eu vou criar um keyframe aqui. E vou jogar essa camada aqui para fora. Vamos ver. Eu só vou dar um frame. Aparece aqui. Opa. Você tenta clicar no círculo. Deixar aparecendo um pouquinho. Eu dou um page down para a gente poder ir de frame a frame. Agora eu vou pegar aqui e jogar mais ao centro. Aqui a gente pode ver que já mudou. Então vamos fazer o seguinte, dá um Ctrl C, Ctrl V, jogo esse keyframe para cá, para fora, um pouco mais para fora. E que ele já desapareceu, né? Vamos jogar bem aqui. Para evitar ter tanto keyframe, eu vou deletar isso aqui. Olha, voltou. Então, dou um Ctrl C, Ctrl V. Aqui ele já volta a aparecer. Ando um pouco mais. Dou um Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver como que... Olha, aqui ele já quase desapareceu. Aqui totalmente. Boa, muito bom, gostei. Agora a gente vai tentar dar um pouco mais de brilho para essas letras. Para isso, eu vou aqui na textura e vou criar um adjustment layer, dou um Ctrl Alt Y. Eu vou nomear ela. Aqui nos efeitos, dou um Ctrl espaço e vou procurar pelo Glow. Aqui, ó, a gente já pode perceber que as letras já deram uma acentuada. Bom, no Glow Radius aqui, que eu vou colocar 100. No Glow Intensity, vamos colocar 0,5. Dá um Ctrl espaço e vou colocar o Curves. No Curves, a gente vai trabalhar aqui com o Blue. Vamos ver se a gente consegue um efeito parecido aqui com esse. Eu vou também trabalhar com um pouco de vermelho. E vou jogar um pouco aqui. Na verdade, eu vou trabalhar um pouquinho aqui. E no próprio RGB, eu vou jogar um pouco aqui, talvez. Eu vou colocar um outro efeito aqui, o Hue Saturation. Então, a gente vai aqui no Hue Saturation, vou trabalhar com os vermelhos. Em Red Saturation, vamos colocar por volta de 90. E no Red Lightness, vou colocar 85, mais ou menos. Baseado até no tutorial do Ben Merritt. Vamos ver como que tá. Ok.
E agora a gente vai trabalhar um pouco com a câmera, mas usando a câmera Lane Blurs. Então, continuando aqui na camada de efeitos, vou dar um Ctrl espaço e vou pegar aqui o câmera Lane Blurs. Primeiro eu vou criar um keyframe aqui no início da composição e eu vou colocar 10. Dou um U só para ver os keyframes. Aqui por volta dos 12 frames mais ou menos. Eu vou deixar em um 1, porque ele dá aquele desfoque inicial e depois ele dá um pouquinho mais de nitidez. Eu vou aqui para os 2 frames, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e no início aqui, e no final, desculpa, dessa timeline aqui em 2 e 10, que seria mais ou menos onde termina também o window aqui, desculpa. Eu vou colocar esse blur radius em 10. Então, eu só vou dar aqui um Ctrl C, Ctrl V. E nesses 2 keyframes aqui do meio, eu vou dar um F9, um Easy. E por fim, gente, nessa camada aqui de efeitos, eu vou dar um Ctrl espaço e vou procurar pelo Transform. No Transform, a gente vai, eu acho até interessante aqui em Position, você dá um Alt e clica no relógio. Vai abrir, então, a expressão e para dar até como se fosse um leve movimento, vou colocar 12 e 1. Vou dar um Shift 0 para a gente ver. Então, eu acho bem legal, porque ele dá um leve movimento. Uma coisa que às vezes acontece quando você chacoalha é criar algumas falhas aqui. No nosso vídeo não aparece. Mas só para eu garantir, eu vou deixar aqui escala em 101. Só para aumentar um pouco a composição e não ter qualquer tipo de falha aqui nas bordas. Agora a gente vai colocar um efeito aqui de fundo. Como a gente pode ver aqui no vídeo de abertura, então tem essas luzes aqui passando com cores, como fosse flashes de luz. Então, vou fechar essa camada, dou um Ctrl Y, vou criar um sólido e vou chamar ela de luz de fundo e vou dar um OK. Eu vou colocar o efeito Fractal Noise. Vou deixar aqui a complexidade em 10. E eu vou colocar o efeito Tint. Primeiro eu vou colocar, olha, a cor vermelha. Vou procurar e vou colocar essa aqui. Eu vou aumentar, na verdade eu vou diminuir um pouco o contraste. E vou também aumentar a escala. Você vai em Transform e vamos aumentar bastante e deixar em 600. Vamos criar uma máscara. Você vai aqui na Ellipse Tool. Clica e arrasta. Vou deixar aqui mais ou menos no tamanho dessa área. E vou colocar o Feather. Para isso você digita F. Vamos colocar Feather de 100. Eu vou colocar a complexidade aqui em 1. Eu vou aumentar mais esse Feather também. Vou deixar 1000. Agora a gente vai fazer como seguir a referência, né? Aqui ela tá aqui. Vamos mudar talvez o tom do vermelho. Vou deixar ele nessa cor. Então aqui ele tá por aqui. Deixar ele mais gordinho. Eu vou no Mask Path e crio o Keyframe. Agora a gente anda, ele some, então vai e some aqui. Aí de repente ele aparece. Então a gente volta e coloca ele aqui. Daí vem esse tom aqui de azul, então ele some um pouco. Vou manter ele aqui. Deixa eu ver. Eu vou repetir esse keyframe, dar um Ctrl C, Ctrl V, joga ele aqui. E aqui eu deixo ele bem no cantinho.
aqui praticamente ele some. Então eu vou cortar a camada aqui, dar um Alt e um colchete virado para o lado esquerdo. Eu acho que ele voltou, então o vermelho, dá um Ctrl J, dá um Ctrl D para duplicar a camada. Eu vou jogar ela para aqui. Então a gente vai acompanhar o movimento desse vermelho. Então é como se ele de repente aparecesse, né? Apareceu, então eu vou tirar todos os keyframes aqui, vou deletar eles. Vou deixar só um, para a gente poder começar o movimento. Agora eu vou copiar e trazer essa corzinha aqui azul. Daí é praticamente fazer a mesma coisa. Eu vou dar só que eu vou copiar, aproveitar essa camada vermelha. Eu vou dar um Ctrl D. Eu vou só renomear a direita aqui, luz de fundo azul. E essa aqui vai ser a vermelha. Pronto, agora vou fazer o mesmo princípio, só que eu vou mudar a cor. Vou tentar pegar esse roxinho. Talvez vou deixar um roxo mais claro. Agora vamos lá, desde o início. Não vai aparecer. Aqui não aparece. Aqui começa a aparecer o roxinho. Então eu vou fazer o seguinte. Dar um U, vou deletar esses keyframes também. Vou deletar esse aqui, tá? Vou dar um Alt, colchete. Só não gostei muito, eu vou deixar ainda, tentar puxar um pouco mais pro azul. Bem, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou até bem parecido com a abertura. E na minha opinião, então se vocês têm algum comentário, alguma dúvida em relação a isso, vocês podem deixar aqui embaixo que eu vou estar lendo isso. E se vocês têm sugestões para os próximos tutoriais, vocês podem me escrever também que eu vou estar olhando. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo, gente!